Sejam bem-vindos a mais um FailCast. Eu sou o Richard Ribeiro, o R2, e hoje a gente tá aqui pra falar de Attack on Titan. Oi, eu sou o Elenilson e eu acho que esse host é gago. Oi, eu sou o André e Shingeki no Kyojin. Hoje a gente tá aqui pra falar de Attack on Titan porque depois de quase 3 anos a segunda temporada tá logo aí. E a gente vai falar porque a gente gostou tanto da primeira temporada e porque a gente quer uma segunda temporada. Puta, finalmente, hein, vai sair essa temporada. Pelo amor de Deus. Uma coisa que eu preciso saber, a gente não tá autorizado a falar do mangá, né? Ah, cara. Então, é assim, a gente pode falar primeiro só da animação e depois a gente entra no mangá também. Tá bom, vamos lá. É full spoiler. Pé na porta, spoiler na cara. Tá bom, então, ou spoiler na cara e pé na porta. Vamos lá, vambora. Então, quem quer começar puxando? Puxa aí. Você, que é o host, por favor, né? Não, eu já fiz isso no do Elon Musk, cara. Ficou muito ruim. Ah, meu Deus do céu. Então, falando aqui por causa que o nosso rosto é incompetente, o mangá foi lançado em 9 de setembro de 2009, sendo adaptado para anime em 7 de abril de 2013. É uma obra que foi feita pelo Hajime Sayama e ele é publicado pela Bensatsu Shonen Magazine. No Brasil, a editora que publica não pagou a gente, então a gente não vai falar o nome dela. É isso. Eu acho que uma das premissas mais incríveis, na minha opinião, sobre o mangá e o anime é que ele consegue te capturar de um jeito muito rápido, com uma premissa que você tá ali vendo e de repente, bum! É um anime baseado no plot twist, assim, o começo dele. Não, ele tem um plot twist muito total. forte, mas o primeiro episódio ele já chega, pega você assim e um titã te dá um tapa na cara, mano. Literalmente. E falando aí nessa parada de como te capturar, como vocês conheceram o anime? O Shingeki no Kyojin? O anime, mangá, sim, em geral, como vocês conheceram? Eu tenho mania de ler fóruns na internet, eu vejo muitos animes, leio muitos mangás, jogo muitos jogos, tipo, muito mais nerd do que a grande maioria das pessoas. E na época eu tava lendo num fórum da internet, numa parte de off-top, e alguém postou sobre um anime que ele tinha gostado, tinha saído só 2 episódios na época, e que eram incríveis. Falei, nossa, só 2 episódios, o desenho é bonitinho, parece... Bonitinho não, né, ver, cara? Dois... Attack on Titan é bem desenhado pra caralho. Sim. Aí eu falei, então vamos lá, só tem 2 episódios. O oposto do mangá, né, cara? Porque o mangá é horrível. Nossa senhora. Você não viu nada. Você não parou pra ler Hunter x Hunter ainda. Enfim, aí eu peguei, fui ver e that was pretty nice. Aí eu fui ver o segundo episódio e... Uou! That was very unexpected. Então eu fiquei vendo. Cara, eu comecei a assistir, acho que tava no 4º episódio, que o episódio da semana que eu peguei foi aquele do plot twist, acho que foi o 5º, sei lá. Que é aquele que você fala, cara, eu tenho que assistir o resto a partir daqui. E eu peguei o anime... Inclusive, é engraçado porque eu lembro que eu vi esse anime e eu já tinha visto já tinha saído até, sei lá, o 7º episódio. Eu tava tentando convencer meus amigos desde o 5º a verem o anime porque eu tava lançando e tava sendo muito bom. E aí nenhum deles queria assistir. Até que eu juntei, aproveitei uma chance, tava todo mundo junto numa casa assim, lá na República da Faculdade, abriu o note em cima da mesa, pum! Olha, vamos assistir isso aqui enquanto a gente tá comendo? Ver essa merda agora. Tipo isso. Vocês vão ver essa merda enquanto vocês estão comendo. Eu não tô te dando opção, aqui. Vocês vão assistir. Não, a gente tava lá, tava jogando todo mundo, aí a gente parou pra comer pizza. E a gente sempre assistia alguma coisa que tava comendo, alguma coisa. Eu falei, o que a gente vai assistir? Bum! Vocês vão ver isso. Como uma pizza. Apareceu igual o Colossal na muralha. Tum, vai assistir isso. Exatamente. Vocês vão assistir comendo, não importa se tem gente sendo dilacerada, vocês vão assistir comendo. Eu saí debaixo da mesa, assim, igual o Titã Colossal, tá ligado? Puf! E botei o note em cima, através da mão. Então, cara, eu conheci a série do jeito mais idiota impossível. Não, cara, acho que não foi a mais idiota. Eu tava vendo um vídeo do Monark. Mano, o nível de conexão. Eu tava vendo um vídeo do canal do Leninja Mode, olha só, saudoso canal do Leninja, e eu ouvi a música tema da série. Aquele... Eu vidrei naquela música. Falei, cara, é muito louco essa música, eu tenho que achar. Aí até que eu achei a vídeo abertura do seriado, do manga, do anime. Falei, mano, animal essa parada. Eu curti muito, fui ver. Aí eu comecei a ver um episódio, vi outro. Eu vi tudo que tinha.
acho que tava no episódio, já tinha chegado mais da metade da primeira temporada. Aí eu falei, mano, já comecei a apresentar pra um monte de amigo. Eu falei, cara, vocês têm que ver essa parada. Na moral, vocês não têm opção, vocês têm que ver. Putz, cara, mas você tem que evangelizar seus amigos nessas coisas que você descobre que é bom, cara. E eu acho que assim, por mais que os primeiros episódios sejam bons, pelo menos o que aconteceu com os meus amigos que eu tava falando, que eu mostrei pra eles foi o seguinte: chegou no quinto episódio, acabou o quinto episódio, todo mundo já tinha terminado de comer a pizza nessa altura do campeonato. Já era já tinha dado ali 1h40 vendo o anime. Aí o pessoal já tinha tudo terminado de comer a pizza. Falei, acho que tá bom, né? E aí eu fui tirar o Note. Nessa hora, eles que não queriam ver de jeito nenhum antes, e já falaram, não, deixa essa merda aí. Vamos terminar de ver. Eu acho, cara, você dá o doce pra criança. Aí quando a criança tá começando a morder, o negócio vai puxar. Exatamente. É muita mancada isso. Mas que nem eu conheci o anime, eu acho que da maneira mais, digamos, idiota aqui. Que foi assistindo um vídeo do Monark na saudosa época do Minecraft no YouTube, cara. Que ele, sei lá, fez um vlog qualquer, falou, assiste Attack on Titan. Eu falei, putz, que merda é essa? Eu fui procurar e, putz, quando eu assisti o primeiro episódio foi mind blow. Falei, eu preciso assistir tudo. Aí eu assisti até o 4, eu acho, e no dia seguinte saiu o próximo. E, putz, na hora que eu falei, não, eu tenho que convencer todo mundo a assistir isso agora, porque eu quero conversar com as pessoas sobre isso. Na verdade é por isso que você convence a maior parte das pessoas a fazer isso. Mas então acho que a gente pode começar por um ponto aqui, que é os plot twists, que o anime te apresenta muitos plot twists desde o começo, e tem uns que são cruciais pra história, mas tem uns que estão lá só pra, sei lá, te mais blow. Chocar mesmo. Isso. Só pra te chocar. Eu acho que assim... Pra cuspir na sua cara. Apesar de ser o que segura a galera na história, o que acontece? A primeira coisa que segura um pouquinho o pessoal lá na história é quando a mãe do Eren morre. Uhum. Isso aí você fica tipo, nossa, que triste esse bagulho, coitado, que pesado, tá não? Eu ainda... Mas você até imagina, é a motivação do herói ali. Sim, não, exatamente. Ainda não superei Full Metal, você me vem com isso? Depois que você superei Full Metal. Full Metal tem muitos outros problemas pra você superar, cara. Fica tranquilo. A questão é o seguinte. Aí depois que passou isso, ele vai lá, treina, tem algumas cenas engraçadas, volta a cena da batata. O anime acho que vai tomar um tom meio goofy. Olha, agora eles vão botar pra quebrar com essa turminha do barulho. Tá todo mundo com o equipamento do Homem-Aranha. Todo mundo treinado. Arrasar. Porra, não, agora vai ser foda, mano. Vai começar a luta. Agora vai ser da hora. E aí, pá, todo mundo morreu. Morre todo mundo, Pode cara. botar aquele meme do Patrick. E todo mundo morre. Não, você termina o episódio falando assim, caralho, vai ser foda demais, tipo, todo mundo vai lutar. Episódio seguinte, 5 minutos de episódio, sobrou 2. Você fica tipo assim, como? Não pode ser. E o episódio termina com o protagonista morrendo. E aí nessa hora você fala, meu Deus, o que vai sobrar do protagonista vai ser o Armin, né? Só pode. Putz, cara, Nossa. se fosse, eu desisti, é sério. Porque... Mas vou ser sincero, o Armin pode começar parecendo um personagem muito ruim, mas ele é de longe um dos melhores personagens da série. De longe, cara, ele é um dos melhores eu personagens. Não li o mangá, e na animação, assim, eu não curti muito, não. O Arnie é foda, mano. Ele é uma estrategista, ele faz uns negócios muito bons depois aí na série. Ele não é aquele típico personagem que vai lá e vai ser um incrível lutador, que vai se destacar por ele muitas é um coisas, nerdão. mas as ações que ele toma, ele é um nerdão. Ele é um nerdão, exatamente. Mas as ações que ele toma pra resolver os problemas, resolvem os problemas. Uhum. Ele é quem faz o Eren funcionar. Sim. O Eren tem duas coisas que fazem o Eren funcionar. Uma é o Armin fazendo ele pensar direito, porque o Eren, sério, ele é um idiota. Não, o Eren é a força bruta, só isso. Essa é a Mikasa, mas enfim. Não, a Mikasa é o Deus Ex Machina. Não, esse é o Levi, mas enfim. Mano, a Mikasa é aquela mina que chega no rolê só pra fuder a porra toda. É isso mesmo. Ela chega ali e, mano, acabou a batalha. Tá todo mundo tomando um cacete, ela vai lá, vai matar todo mundo e cuspir na cara do Titã ainda no final. A Mikasa é o Power Ranger preto. Exatamente. Não, é o Power Ranger verde, cara. Por que verde? Porque o verde era o Power Ranger mais forte. Tá maluco? Mas enfim. O mais forte sempre é o preto. O preto é o cara que, tipo, tá todos os Power Rangers caídos no chão. Ou prata. Ou prata, dependendo da versão. Ele chega lá, pei!
bem. E aí resolve a treta. O problema é que nesse anime tem outro Power Ranger preto, que é o Levi. Sim. A gente pode considerar então que não é o dura muito crossover também, dos mas- Power Rangers. Mano, se a Mikasa é um Power Ranger preto, o Levi é o Black Kamen Rider, desculpa. Mas porém o Levi não dura tudo isso, né? Vamos combinar. Pra quem tá lendo os mangás aí, enfim, abafa aí que isso é spoiler na cara, mas... Como não? Ainda tá lá, firme e forte. Ah, cara, não sei. Ele tá mau pressentimento sobre o Levi. Bem, enfim. Eu acho que o grande momento que, cara, foi o primeiro momento que eu falei, mano, você tá me zoando, foi quando o maluco mastigou o Eren. Eu falei, não. Você tá me tirando que eu criei tanta expectativa pra esse anime, pro maluco E esse morrer. bosta morreu aqui no 5º episódio, né, tipo mano? isso. Agora, caramba, mano, pelo amor de Deus, nem o Naruto conseguiu morrer na porra dos primeiros episódios, mano. Mas foi O Naruto quase, hein? durou até o final do anime de algum jeito. Mas, Sim. então, tem uma coisa que eu acho que a gente deixou meio passar, que eu acho bom a gente comentar agora no começo do cast, que é o background da história, né? É uma boa. Não, o background da história que você é apresentado, ele é muito bom. Ele passa uma sensação de claustrofobia pra você. Porque é o que eles estão vivendo lá, né? Exatamente. Você pensa que a humanidade inteira foi presa em um buraco, tá ligado? Um Basicamente. círculo. E só sobrou aquilo. É isso aí. É tipo, que diabos aconteceu? Por que o mundo tá tão lascado? Porque você recebe do background que, calma aí, existia uma humanidade normal antes. Sim. As coisas Não, eram em comuns. média, é 100 anos antes, mais ou menos, que começaram a aparecer os titãs e atualmente já Sim. não tem mais, praticamente. Mas se você for ver ali, eles estariam algo perto do século XV e XVI, quando você olha Pela arquitetura. que seria a época que os titãs surgiram. Mas eles têm arma a vapor, mano. Eles usam um sistema a vapor lá pra jogar os ganchos e tal. É bem mais. Não, eu tô esquema. considerando que quando os titãs surgiram seria século XVI, ou seja, cerca do ano 1700. 100 anos pra frente eu estaria em 1800. Mais ou menos Revolução É o Industrial. famoso steampunk, né? Então, Ele é o- mas fica por ali. Eles também têm armas de fogo. Então, assim, eles estavam com uma sociedade ligeiramente comum ali, quando você é apresentado. E aí você fala, o que diabos deu errado? Exatamente. E só dar um resumo aí, então, a história se passa, então, nesse universo fictício, porque todo protagonista e tudo que acontece em anime é no Japão, então, obviamente, o centro da história é o Japão. Você tem uma mais... Não é, Não, não já- é o... Eu acho que é mais a Alemanha ali, cara, que... Tanto que eles falam na história que o... tenho muitas... Eu acredito que seja a Alemanha, até pelo nome dos distritos, tá? Eles têm, por exemplo, a muralha de Trost, que é claramente alemã. E A muitos dos nomes são nomes arquitetura europeus. me lembra a arquitetura alemã, Mulher eu do acho. quê? Mulher de Trost? Eles chamam... É Trost, uma das muralhas. É Maria Trost. É Maria Rose Maria e Rose? Sina. Sim, mas tem... Não é muralha, cara, desculpa, é distrito, sei lá, alguma coisa assim. Tem alguma coisa de Trost, desculpa. Não vou Pode lembrar ser agora. que tenha ali umas paradas, mas todo o estilo de construção, essas coisas é bem japonês, cara. Não! É concreto, não casa de bambu. Mas enfim, brincadeiras. Tem esse ponto também. Não, mas tanto que eles falam até no episódio que conta o passado da Mikasa e que ela não é irmã de verdade do Eren, é que Isso foi um plot lá, twist eles pra consideravam mim, hein? japonesas. Ela não ser irmã de verdade dele foi um plot twist legal pra mim, cara. Foi um plot twist legal, mas ela era tão diferente dele que você pensava que era pelo menos filha de outro casamento. Porque, tipo, sério, o nome do cara é Eren Yeager. Ela era, tipo, Mikasa, era japonesa, ele é alemão. Que acontece, tipo, nem o mesmo nome eles tinham. Verdade. Quando você descobre que lá eles falam que as japonesas e mulheres asiáticas, no geral, são raras naquele mundo. Então dá-se a entender que eles estão num lugar onde tinha poucas japonesas antes do desastre. E depois tem menos ainda, né? Sim. E outro, assim, não é um fato, mas é a curiosidade que eu acho que faz ele se passar mais pra Alemanha é que tem muito personagem ariano. Não só ariano, mas os nomes deles também mostram isso. Armin Armlet, por exemplo. O Levi Rivaili, que é italiano também. Pode que... Se você for ver, eles são nomes bem europeus. O que é uma coisa que me fez gostar do anime, na verdade. Mas se você pensar, é meio que um surubão de coisas ali, porque... É o que sobrou, você né? tem Da humanidade se juntou ali pra tentar sobreviver. É meio que
uma coisa meio Pangeia. Isso. Uma coisa que você pega o Eren Yeager, beleza, ele é um cara bem europeu, mas você pega a própria Mikasa, o sobrenome dela é Ackerman. Uma coisa que, puta, não é japonês. Não tem nada a ver com o Japão. Não, mas eu entendo que esse nome veio de adoção, ou do pai dela, pra ela ser mestiça, por exemplo, ou alguma coisa assim. Sim, pode ser. Mas eu acho que quem é realmente interessante, além dele trazer esse mundo aí que é meio steampunk, isso é coisa bem de anime, que eles misturam vários elementos de mundo que você nunca consegue saber exatamente onde você tá, porque tem elementos modernos de comunicação, de armas de fogo. Sim, e você tem rifles modernos, coisas a vapor. Então, tem muito daquele jump temporal. Tem coisa que não se bate, mas é muito legal você ver junto. Uhum. Não, eu acho que a fórmula funciona muito bem. Sim. Você pega os RPG japoneses aí mesmo, você vê que eles são todos misturados com tudo. Você tem magia, arma de fogo, porrada, espada. E funciona muito bem e é legal. Isso que é mais foda de tudo isso. Falando em funcionar bem, uma coisa que eu não sei se vocês sabem é que o mangá, quando ele estava sendo escrito, existia a necessidade de você ter o DMT, que é que todo mundo sabe, que já conheceu o anime, que é aquele dispositivo que eles usam pra voar, literalmente. O problema é como eles iam fazer isso. E o Hajime Isayama, ele queria algo um pouco mais realista, crível. E aí, o que o rapaz resolveu fazer? Ele arrumou um amiguinho na Universidade de Tóquio, que estudava física, e o cara ajudou ele a fazer um estudo de algo que pudesse, teoricamente, funcionar para um ser humano. Você teria problemas, por exemplo, para fazer a sustentação, o disparo de gás e tal, mas toda a movimentação e o jeito que ele se impulsiona com o DMT, tirando pelo Levi, porque o Levi é o Levi, ele teoricamente é baseado em física real. Então, assim... Sim, até na questão da animação, que até a preocupação, pelo menos na animação, ela dá uma fluidez de movimento muito boa, cara. Muito. Ela é muito bem animada. Então você vê as sim. batalhas, ela é muito fluida, ela é muito dinâmica. Isso, caraca, isso é muito animal de ver. Uma coisa que eu gosto também é que eu digo que esse anime não tem personagens fracos. Assim, o que tinha morreu logo no primeiro ataque, né? não fracos nesse sentido, eu digo fracos no sentido de não parecerem importantes, não ajudarem em nada na história. Sim, tem aquele personagem que você assiste 2 episódios com ele e fala, porra, cara, personagem preferido, aí ele morre. E na verdade, essa Shingeki no Kyojin faz Game of Thrones parecer um jantar de família. Porque... É um casamento vermelho todo episódio. Todo episódio, assim, chega, puta, nossa, que da hora, a tropa de exploração, nossa, os caras são zica, aí vão ser mó da hora. Chega lá, o plano dos caras envolve matar metade dos soldados, cara. Metade dos soldados morrem no ataque, você fica, mano, what? Como assim? Não, o pior é isso, a primeira vez que eles voltam, que chega a mãe, cadê meu filho? Então, é só isso aqui aí que joga sobrou, um braço. dá um braço pra tiazona lá. Puta mancada, né? Desculpa, velho. Porra, deixava o braço lá, mano. Sobrou isso aqui, ó. É, muito mancada. Mas então... Puta mancada. Ele esperava que a tiazona fosse fazer o quê? Empalhar aquilo? Eu vou pôr em cima da lareira. Mas então, cara... Só um detalhe aqui, detalhe de Wikipédia. Aqui na Wikipédia, pelo menos, diz que o autor inspirou na cidade de Nordinger, na Alemanha, pra criar o mangá. Então, ponta aí pra vocês. Mas então, uma coisa que eu acho legal no anime é que ele trabalha muito com esse negócio do pulo de tempo. Não falo mangá, mas sim o anime. Que, por exemplo, o primeiro episódio você começa vendo ele criança, aí o próximo episódio já é, sei lá, não sei quanto tempo depois ele já preso lá. E depois treinamento, aí depois pula, já parece que se passou uns anos ali. Aí vai avançando e depois você volta naquela cena do primeiro episódio com o sonho dele e você fala tipo, uou. Sim, funciona muito bem. É muito louco, isso é muito louco. Um sinal bom desse anime é que, ó, a gente já tá falando aqui há uns 20 minutos. E a gente não conseguiu passar do 5º episódio, meu amigo. É verdade. Ixi, for no mangá a gente termina amanhã, porque a história fica longa e muito confusa. Mas então, acho que a gente pode então explicar, assim, se você tá ouvindo o cast aqui, você não assistiu ainda, eu acho que você já tomou spoiler suficiente. Mas eu acho que é bom a gente situar as classes sociais que a muralha divide. A muralha acaba dividindo o pessoal entre os fazendeiros, tipo, que vão, ou pessoas do campo, pessoas trabalhadores no geral. Sim. Soldados e pessoas da nobreza ou que trabalham em áreas mais do centro, como comerciantes, administradores, coisas assim. Aí, não é além da polícia, né?
que a polícia lá, a polícia central do Círculo Eu tô Central considerando lá, eles como soldados, tá? Bem aristocrático, assim. Porque ela tem um caráter meio diferente das outras tropas. O interessante da polícia é que ela se divide em 3, né? Que são as tropas estacionárias, que é basicamente aquele guardinha lá que sempre fica... Parece até aqueles guardinhas É o guarda municipal. Na verdade, eles me lembram eles me lembram aqueles guardinhas que aparecem no filme do Ultraman, que tá lá, que ele tá lá, aparece um monstro gigante, ele sai correndo da cabine de trânsito lá, olhando pra cima, tentando entender o que aconteceu, e sai correndo. Isso aí é a tropa estacionária. Tá ali, basicamente o núcleo foi feito pra morrer, basicamente, da série. A gente pode dividir assim com polícia municipal, polícia federal e exército, né, cara? Não, quase, né? Porque, teoricamente, a Polícia Federal, que seria a área fechada lá, a polícia cuida realmente da parte da nobreza e do policiamento interno da muralha, são os melhores. E aí, uma coisa que acontece no anime é que eles acabam conseguindo recrutar muita gente boa pra tropa de expedição, que tava pra acabar. Que são as tropas que tentam ir lá fora, tentar descobrir que bosta aconteceu e como vamos conseguir mais terreno em algum momento. Tentar explorar esse mundo, né, tentar ver se ainda existe titãs. Alguma coisa lá fora, né? Porque depois que eles são atacados, na muralha começa a ficar cada vez mais espremido, porque as pessoas têm que ir entrando cada vez mais na muralha, né? Sim. E tem morte, tem tudo isso. Mas o mais incrível dessa tropa é que ela introduz 2 personagens fantásticos logo de cara, que são o Levi e o próprio comandante da tropa. Qual é o nome do comandante mesmo? Um é o Levi e outro é o Erwin, que são basicamente 2 forças motrizes na série. O Levi, ele é sério, tipo... Ele sim é o Deus Ex Machina. Sim, inclusive na cena contra a Titã Fêmea, você vê o nível de diferença entre ele e a Mikasa. O que é a experiência do cara, tudo que ele fez pra sobreviver até ali contra a Mikasa, que é muito boa. Eles falam, ela vale por mais de 10 soldados sozinha. Mas são só 10 soldados. Desculpa, mas o Levi vale por 100. Então. E ele mostra ali. Mas aí tem que entender que também a Mikasa, ela é Padawan ainda, né, mano? Ela acabou de começar. Por mais que ela seja zica, ela é foda. Sim. Mas ela tá aprendendo. A Mikasa é tipo o Anakin na Ameaça Fantasma. Não lembro desse filme, cara. Pra quê, cara? Ameaça Fantasma. É tipo aqueles caras que insistem em falar de... o filme é tão ruim que fugiu, né? Mas, ó, Prometheus. Por exemplo, a Mikasa é o Anakin na Ameaça Fantasma, cara. E o Levi é o Darth Vader, cara. No Rogue One ainda. O Darth Vader de Rogue One foi foda, mas enfim. O Levi, você vê que ele tem uma capacidade muito incrível de combate. Apesar dele ter algumas perks que tornam ele um personagem que você... É até crível a personalidade dele. Enquanto isso, o Erwin, ele é estratégico. Você olha pra ele e você vê o próprio Armin, futuramente, mas uma versão muito mais madura, muito mais inteligente. E ele foi responsável por conseguir fazer que as baixas da tropa de exploração reduzissem, apesar de ainda serem altíssimas. E aí, se você pensar em termos de roteiro, você tem esses paralelos. Você tem meio que também uma coisa bem feita em anime, que você tem a Mikasa, que é meio que uma versão ainda, tipo, aprendiz, e já tem o Levi, que é o mesmo traço de personalidade, só que mais foda. E aí você tem o Erwin, que já é um cara mais estrategista pra compor o Armin. Sim, e um detalhe que eu não sei se passou batido por vocês ou não, mas o nome completo do Levi, vocês sabem qual que é? Ackerman, segundo aqui. O Wikipedia. Os caras usam Wikipedia, é sacanagem. Sim, o nome dele é Ackerman, exatamente o mesmo nome da Mikasa. Isso seria um spoiler? Talvez. Então. O que é curioso, porque é a primeira vez que falam o nome dele, ele é apresentado como Levi Rivale, e só depois você descobre que o nome verdadeiro dele é Ackerman, tá? Ah, é verdade. Pode... Eu não tinha feito essa associação depois você ainda. Descobre... pode ser que ele seja parente dela também, não pode ser necessariamente que ela seja, tipo, filha dele. Não, acho que não tem nem idade compatível pra isso. Mas a ideia é que o personagem fodão fosse japonês, tá vendo? Sim. Mas é curioso porque o nome dele inicialmente é falado como Rivale, mas depois no mangá você descobre que o nome verdadeiro dele é Ackerman, o sobrenome dele. No mangá tem essas paradas de ter personagens que trocam de nome, tem não é nem que ele troca de nome, ele tem um nome que era o que ele usava socialmente, mas o nome verdadeiro dele era escondeu o nome por segurança, sim, quem sabe, não sei. Não é que nem tipo a história, porque a história tem essa parada no mangá também dela trocar de nome e tal. Mas então, acho que tem um ponto aqui que a gente pode discutir, que é um ponto muito crucial no anime, que é o Eren vira um titã do nada. Como assim, cara? Você tá... Mas vocês não sacaram? Quando eu vi aquele maluco andando, aquele titã ali meio esperto, andando no meio da galera, eu falei, mano, esse maluco é o Eren. Na hora que
apareceu você não consegue... um titã diferentão, já não, falei. Ele tem traços do Eren. Mas tipo... E seu corpo não quer se conformar com o fato de, mano, o Eren morreu. Depois daquela sei cena lá, no quinto episódio, no quarto, titã devorando ele, aí você fala, mano... Fudeu muito. Fudeu geral. Aí depois você é recebido com isso, mind blow total, cara. Porque, putz, nunca que ia pensar nisso. Não, mas o pior não é isso. O pior é que você, nesse momento, a pessoa que tá vendo, ela pode ter duas reações, tá? Uma de, nossa, ele vai voltar. Ou, nossa, ele vai ficar como titã. As pessoas que morrem viram titãs, tipo. É, também. Então, mas aí, a série constrói isso muito bem, porque eles começam aí dar aquela... Ela já dá a dica de que ele tem algum poder que o pai dele deixou com ele, que o pai dele dá pra ele aquele colarzinho e a chave, e tanto que um dos objetivos dele é tentar chegar no porão lá da casa dele. Eu não entendi esse elo dele com o pai dele. Ele era meio que uma cobaia do pai dele. Essa parte ficou meio confusa na animação pra mim. Então, no mangá você descobre. No mangá eu não terminei de ler o mangá ainda, mas... Sim, mas então tem um final. Isso não é só um motivo pra tirar eles de lá, por exemplo, pra eles se envolverem em mais aventuras. E inclusive já contaram o porquê que acontece isso. Então, ok, esperamos segunda temporada. Até, não sei se vai até chegar onde eu li, eles estavam dando a entender de que isso podia ser algum tipo de experimento, que eles começaram a dar aí umas dicas sobre a origem dos titãs, o fato de ter alguns titãs aí mais inteligentes, blá blá. Isso, que começa a aparecer os titãs diferenciados, tipo o colossal ou o encoraçado. Então, eles aparecem no começo. O problema é quando eles retornam e quando você descobre quem eles são. Nossa, aquela cena tipo, você não faz isso com personagens legais, autor. Você não faz isso. Nossa, quando você descobre que a titã fêmea é a N, é tipo, o quê? Mas ela e é interessante sobre os titãs. Ela e o Eren são óbvios, tá? Eles são bem óbvios pra você descobrir. E ela era meio babaca, né? Vamos combinar que ele era meio babaca. Não, ela era meio babaca e tal, mas eles são óbvios. E ela você descobre pela posição que ela luta. Tipo, na hora que você vê, você descobre. Só que assim, o curioso é que os outros dois você não nota tão fácil. Então isso te pega com um nível... Você é surpreendido muito mais forte por isso. Porque os caras parecem muito mais aliados, muito mais gente boa. Nossa. Então você tá com a guarda baixa quando aquilo acontece. Eu devo confessar que eu fiquei com uma dor no coração lascada quando eu descobri quem eles eram. Eu falei, não, mano, não faz isso, cara. E eram dois personagens que eu gostava muito, mano. Agora você gosta mais, cara. Não, eu curti essa reviravolta, mas é meio chocante, assim, você fala, mano, impossível isso, impossível. Sim. E aí você vê quando aquilo acontece, todos os desdobramentos que você vai causando, e você vai descobrindo outros titãs ainda no meio da turma deles, e aí você fala, mano, esse jogo é muito... Essa parada é muito foda, você é louco. Então, a gente tá nos 39 minutos de gravação e a gente não saiu do episódio 5. Então... A gente já saiu do episódio 5, a gente já falou da Não, mas a gente voltou pro episódio 5 de novo, cara. Como assim? É assim, o episódio 5 eu acho que ele é um ponto fixo no anime. Que ele marca, dali pra frente é uma mudança. Não, sim, até porque o tom do anime muda. Mas um outro episódio que também pesa bastante é o da Titã Fêmea, como eu falei, quando você vê o que o Levi é capaz. Um episódio que conta o passado da Mikasa e do Eren também é um episódio muito importante. E dali pra frente, o negócio ele toma um rumo político e de investigação muito mais interessante. Você fala, o que tem pra vir por aí muito provavelmente vai ter muitos outros tons de cinza do que o que eu já vi. Sim, então você nota que ele trabalha até com um lado religioso numa parte assim. Não, então, mas eu acho que dá pra dividir o anime em 3 etapas, tá? A primeira etapa, que é quando você conhece, tem o primeiro contato com o anime, que é até o episódio 5, que é o que a gente tá falando tanto, que é quando você tá, nossa, esse anime é legal, é interessante, tem algumas premissas legais, mas você ainda tem o medo dele cair num clichê. A segunda parte é de quando acontece o episódio 5 até o aparecimento da Titã Fêmea e ela fugir.
Que é que você fica, nossa, o anime melhorou bastante e tal, mas ele tá indo por um caminho de um shonen. De um shonen até que comum, com algumas coisas previsíveis, algum tipo de coisa. E aí, depois da Titã Fêmea, até você descobrir quem eram os personagens que são isso aí, que eu acho que nem chega a aparecer no anime, quem só aparece no mangá, e eu não vou falar mais pra frente, que a gente até comentou que não é pra falar ainda. Vamos esperar a segunda temporada. Que é tipo uma parte de investigação pra descobrir quem é a Titã Fêmea, como pegar ela. E é nessa parte que você começa... Nessa parte e um pouco na anterior, que você começa a notar o quanto o Armin vai ser importante dali pra frente. Sim. E no mangá, esse personagem só cresce. Não, e é isso que eu espero da segunda temporada da animação, cara. Porque... Não, claro, todos esperamos. Porque ele cresce assim. Ele se torna uma força motriz pro Eren pra conter o Eren em formato titã. Ele se torna a pessoa capaz de pensar em como resolver o problema dos titãs entrando na muralha da segunda vez. Ele se torna responsável por desmascarar a Titã Fêmea e criar um plano pra prender ela. Então ele resolve muito problema. E ele vai ficando cada vez melhor nisso. Isso é. E tem também contra a Range, que é uma personagem incrível, que aparece mais pra frente, totalmente pirada. Ah, sim, sim. Eu acho mais interessante aí desse segundo arco, porque eu acho que a história começa a se desenhar de uma forma assim, que você fica meio... É uma série de ação, tem um elemento meio gore, assim, meio de terror, uma coisa meio gráfica. E aí, nesse segundo arco, que é pós a descoberta do Eren ser um titã, e aí, principalmente no mangá, eles vão introduzindo alguns elementos na história, vai dando um caráter muito político pra história. Em geral, eles começam a explorar muito bem a relação entre as classes sociais. Sim, até o fato de o Eren ser um titã e eles levarem isso a um julgamento, tipo, ele é um titã, como assim a gente vai deixar o cara solto por aí? Sim, mas é um titã, ele é uma pessoa... E eu vou dizer que essa é uma outra cena que você vê o quanto o Erwin e quanto o Levi são fodas pra caralho. Não, essa cena é muito louca. É muito boa a cena. E aí você vai vendo esse desdobramento, aí depois eles vão descobrindo coisas que botam em xeque algumas instituições ali dessa muralha. E aí ele vai desenvolvendo essa teoria da conspiração, diríamos assim, tem aquele arzinho de teoria da conspiração ao longo do mangá. E cara, se eles seguirem essa linha no anime sem dar uma suavizadinha de querer fazer uma coisa mais porrada, ou encher de filler, então, vai ser muito bom. Filler eu acho que a gente não vai ter. Eu acho que agora a gente teve um período de tempo muito distante entre essa primeira temporada e agora a segunda temporada que vai sair. E eu acho que se eles enrolassem um pouco mais, ia entrar num quesito meio Half-Life, que não importa o que eles fizessem, a expectativa ia ser tão grande que compensava mais não fazer, eu acho. Então, eu acho que ele já tem um nível de expectativa nesse, tá? Eu acho que eles perderam um pouco o timing, eu não sei porquê, porque tinha mangá suficiente pra continuar com uma segunda temporada em 1 ou 2 anos, e não foi feito, tá? Eu acho que por que isso aconteceu? Não sei. Então, foi anunciado, acho que 2016, que ia ter no início do ano, e não teve, e aí no fim do ano saiu que ia vir início de 2017. Então, mas é curioso, porque o anime é de 13, então se esperava que em 2015, no máximo, você tivesse com uma segunda temporada. Sim. E tinha, como eu falei, tinha material suficiente pra isso. E sim, não foi utilizado. Com certeza, porque o mangá tá em qual edição já? O mangá, nesse 80. momento... Eu tenho aqui. 90. 90? O último que tem aqui como no fandom aqui do Shingeki no Kyojin é 90. E a primeira temporada vai até o quê? 19? Nem isso, eu acho. Por aí. Os mangás de Shingeki no Kyojin, eles são bem grandes, tá? Sim, então. Tinha conteúdo pra fazer. E eu acho que eles seguraram por causa do hype pra tentar esticar um pouco mais, fazer um negócio mais marcante, sabe? O pessoal, não, ano que vem tem, entendeu? E acho que passou um pouco da hora de lançar já. Então, eu acho que o tema não foi nem muito... Deve ter tido essa motiva, mas teve um problema de produção também, porque eu ouvi na época que eles iriam trocar de produtora, eles iam ter que mudar aí uma série de coisas, e que isso acabou complicando a produção do anime. Pelo menos isso foi escutei na época. Agora, eu tô até tentando ver se eu acho aqui alguma coisa. Mas é curioso, por que tiveram que trocar de produtora? Então, não sei, cara. Começaram no maior hype aí, esse mangá. Quando começou a sair o anime, o mangá já tava lá pros 50, então tipo, tava com uma boa folga na história. Tanto que e eles deram uma condensada boa nos primeiros mangás. Então
tava com folga. E aí eles ficaram só lançando esses produtos paralelos, né, no mercado, que eram aqueles os spin-off, né, do Shingeki no Kyojin. São os mangás, o próprio live action que todo mundo amou. Então, eu acho que se eles tivessem gastado menos tempo com comercial de Titã pulando atrás de carro e fazendo um negócio, teria dado mais certo. Então, eu acho que dizer que teria dado mais certo é meio complicado, porque eu acho que ainda vai dar certo, tá ligado? Sim, mas eu já vi muita gente falando que, tipo, nem vou ver mais, tipo, já desisti, perdi o hype, entendeu? Eu acho que eles perderam uma parcela do público nessa demora. A não ser que demorasse muito, tipo, 10 anos pra lançar a segunda temporada. Aí, assim, ia ter um hype de verdade, porque, porra, um negócio de 10 anos atrás, nossa, não sei o que lá. Só que, como é, assim, entre aspas, recente, não tem, tipo, a galera desempolgou, eu acho. Entendi. Então, mas é que assim, o mangá geralmente eles querem fazer um ritmo de produção deles, porque os artistas até não querem ficar também sendo pressionados pela própria produtora do anime, então eles sempre dão essa folga, e eu acho que também eles não queriam lançar a filler, porque eu acho que é uma série que não comporta muito filler também. É assim, praticamente então, série nenhuma comporta podia... filler, cara, mas fazer o quê? Mas você podia contar a história de vários personagens ali e ia dar certo. Sim, toda aquela parte do treinamento dos primeiros episódios que é legal pra caramba, não tem no mangá. Porra, cara, que custa? Você podia se alongar mais em pequenas coisas assim, alongar umas batalhas que no mangá eu não entendo nada, parecem uns rabiscos gigantes com borrões pretos. Então. Faz que nem os mangá lá, por exemplo, você pega no Naruto, cada soco que eles dão, eles têm um flashback da infância deles. Aí eles dão outro soco, rola mais um flashback. Não, mas por favor, eu vou falar que eu não gosto disso. Eu acho que é um design preguiçoso. Ah, não, eu sei. Contar a história da pedra que você jogou na cabeça do maluco, você tá exagerando já. Ele vai lembrar de quando ele era criança e ele jogou uma pedra no rio, ela quicou 3 vezes. E aí o avô dele falou, não, meu filho, é assim que joga pedra. Uma coisa que é interessante sobre o mangá é que a qualidade do mangá aumenta bastante com o tempo, tá? Isso é comum em vários mangás, mas você nota isso no Shingeki no Kyojin bastante. Mas o traço melhora? Os mangás atuais estão bem melhores. A qualidade do traço mesmo do autor. O estilo de arte dele fica mais agradável. Ah, tá, porque no começo, meu Deus, é um negócio meio abstrato, assim, você não entende muito o que tá acontecendo. Não, ele tende a ficar melhor depois. E já que a gente tá entrando no quesito mangá, a gente pode falar sobre o mangá? Spoilers dele pra próxima temporada? Vamos lá, spoiler do mangá agora. Eu acho que a primeira coisa que vai chocar o pessoal é descobrir quem é o Titã Colossal, o Titã Encoraçado, que nem a gente falou, tá lá no mangá, que é o Berthold e é o... Reiner. Caraca, eu tô fugindo do nome todo. O Reiner, obrigado. Reiner. Que putz, que pariu. Essa parece que a galera gosta muito quando eles aparecem, que eles dão um grande esforço, que eles ajudam o Eren, eles são brother pra caramba, até que você descobre que eles são vilão. Né? Yeah. E uma já coisa assim, que eu não entendi essa dos titãs infiltrados, qual é a função deles ali? Ou não é revelado isso ainda? Então, o que é revelado no mangá, tá? É revelada a origem dos titãs, eles conseguem chegar no porão? No porão da casa do Eren. Então chega a ser revelado a origem dos titãs. E é relacionado à origem dos titãs. Também é revelado que tem muita ligação e muita coisa que a família real escondeu e apagou da memória das pessoas. Inclusive a história... Como assim apagou? Estilo 1984? Por aí. A personagem História, que é meio até complicado, porque no começo tem gente que chama ela de um jeito e depois você descobre que o nome dela é outro. Sim. Ela é basicamente relacionada à família real, por uma questão... Ela não é, tipo... Só pra o pessoal saber quem a gente tá falando, é a Krista, tá? Mas assim, você descobre que ela é relacionada à família real, mas não de uma maneira assim, tipo, direta, tá? Tipo, todo mundo sabe. Não, ela era meio que uma bastarda. Mas ela tem sangue real da família por causa de uma situação lá. Inclusive, a mãe dela é morta por causa disso, e ela teve que manter isso oculto, mas eles acabam descobrindo isso, e ela acaba, inclusive, sendo elevada pra uma posição, digamos assim, um pouco melhor socialmente por causa disso. Também é descoberto que membros da família real, eles passam algumas coisas de titãs de um pro outro. É tipo sanguíneo? E inclusive é tipo literalmente eles se transformam em titãs e comem o antecessor pra absorver as memórias e informações sobre várias coisas. Então tá, né? Bem indígenas.
Só faltam os tentáculos. Outro detalhe aí que acho que pra mim foi um plot twist ou uma revelação bombástica, foi o que tem dentro da muralha. E o que tem dentro da muralha? O alicerce da muralha. É o quê? Que são titãs. São titãs, eles são literalmente titãs, tipo, dormindo. São titãs dormindo e, tipo... Eles estão cristalizados ali. A muralha é feita de titãs. Mas eu acho que não vai chegar nessa parte aí na segunda temporada, que se for da mesma pegada da primeira... É que assim, a primeira temporada encerra mostrando um rosto de um titã na muralha. E só, acaba aí. Essa temporada provavelmente vai terminar com esse plot de quando a história é coroada rainha tá? É provavelmente até onde a gente vai chegar. E mostrando também toda a ou talvez a gente até chegando na parte da confusão da família real, pra mostrar as ligações do Levi com o pai. Não é exatamente o pai dele, mas a pessoa que adotou ele, vamos dizer assim. Acho que é a melhor definição. Porque o Levi, ele era um moleque de rua ali, tal, vivia de boas, até que ele é recrutado por um cara pra treinar. Eu quero chegar. Que ensina Ô tudo moleque, pra ele. você não tá fazendo nada aí não? Tá afim de virar um soldado? É tipo isso. Moleque raiz. Sim. Mas... E aí o cara lá que também é tão foda quanto ele, tem lutas incríveis com ele. O foda de escrever essas coisas no mangá é que quem não leu fica meio perdido. Ele fica perdido pra caralho. Sim, eu acredito que fica. A história, assim, você precisa se apegar bastante nos detalhes dela, porque se você não se atentar, você vai se perder fácil na história do mangá. Porque o personagem que cria o Levi, ele chama Kenny, tá? Kenny? E ele... Kenny, isso. Ele é Kenny. imortal? You kill Kenny! Não, não é exatamente. E ele é tipo tio do Levi, tá? Ele acaba criando ele e ele ensina do jeito que ele consegue o Levi essas coisas. E ele acaba tendo uma ambição de relativa às questões dos titãs futuramente. E é através dele, de um arco que tem entre ele e outro membro da família real, pra tentar dominar a história, que eu falei, caraca, fugiu, acabei de falar o nome da mulher, meu Deus do céu, tô fraco. Que é a Krista, pra mostrar, pra tomar pra eles esse conhecimento. E você tem lutas fantásticas, até porque ele usa um DMT diferente, que permite que ele é feito especificamente não pra lutar contra titãs, e sim pra lutar contra pessoas. Então ele engloba armas de fogo nos disparos, e ele tem disparos através do braço, que tem outros tipos de manobra, então é bem interessante. Da hora. Essa revelação de todo o passado do Levi é fantástica. E mais pra frente ainda, depois que eles chegam lá no porão, você tem a chance finalmente de descobrir o que foi que causou, o que tava de errado naquela situação, que eu acho que não vai chegar nisso. Você acha então que eles não chegam no porão nessa segunda temporada? Acho que não, tá? Eu acho que não. Acho que eles vão mostrar muita merda que acontece, que tem muita merda envolvida. Muita gente morre. Morre gente que nunca morreu antes. Até porque, né? Morre aí gente que nunca morreu antes. E esse pessoal aí também vai contar mais sobre o Burt Holder, mais sobre o Rainer. Tem ações que eles fazem. Aparece o Titã Besta também, que é um titã todo cabeludo. Não conheço esse. Você vê que ele tem algum nível de comando sobre os outros titãs. Você descobre que não necessariamente todos os titãs não funcionam de noite, que é uma coisa que eles falam. Você descobre que tem titãs que sim, funcionam de noite. Você descobre sobre uma traidora daquele grupo de titãs que são rivais, digamos assim, do Eren, que é a Ymir, a amiga da história. Você descobre que ela é uma titã também. E ela é um personagem muito legal. Eu gosto do personagem dela. E você vê que ela é basicamente uma traidora dos caras. E eu acho que eu nem sei se eu devia falar isso nesse podcast, porque, que nem eu falei, eu duvido muito que vai chegar nesse ponto nessa temporada, tá? Manda aí, cara. Então, se você quiser, você corta. É pé na porta, spoiler na cara isso aqui. Você descobre, no final de muitas coisas do mangá, de onde vem os titãs. De onde? E os titãs, basicamente, eles são o quê? Tem duas linhas, digamos assim, de pessoas, tá? Dois tipos de pessoas lá no mundo, que já existiam. Uma parte deles conseguia virar titã já. E o outro não. E, basicamente, essas pessoas que conseguiam virar titãs, elas foram exiladas em uma ilha. E essa ilha serve como prisão para essas pessoas, enquanto as outras elas dominam a braços de ferro, bem Alemanha nazista mesmo, os restos. Você descobre que o pai do Eren, ele foi mandado pra lá. Ele foi mandado pra ilha? Que conseguiam virar titãs. Isso, ele é uma das pessoas que conseguiam virar titã. Ele não tinha sido preso, vamos dizer assim, mas ele acaba sendo preso por conspiração. E no último instante, um cara que tava infiltrado no exército ajuda ele a não se transformar num daqueles titãs burros, né, que ficam andando de um lado pro outro, e manda ele pra lá com o poder do que eles chamam de Attack on Titan. Oh, que original.
que é o titã do ataque, que eles chamam. E aí você descobre que tem, tipo, 7 titãs especiais, diferentes. Alguns a gente já até viu. Sim. Mas então... E você descobre que isso aí podia ser usado basicamente como uma arma de guerra. Os titãs normais eram pessoas que podiam virar titã, é isso? Isso, só que eles são transformados não pelo... Porque o normal seriam ter só 7 titãs, tá? Existiam 7 titãs. O titã que permanece na família real, o Attack on Titan, que é o Eren, o titã encouraçado, o titã gigante, o titã que se cristaliza, que é o outro, né? N. E por aí vai. Tem alguns diferentes. Que aí vão aparecer. E os outros titãs, eles meio que só obedeciam ordens quando as pessoas se viravam. Isso era usado como uma espécie de arma de guerra. Mas no final, a outra civilização acaba dominando e começa a oprimir os caras, porque se eles começarem a virar titãs por ali, ferrou, entendeu? E o Bertholdt e o Reiner, eles são pessoas que podem virar titãs, mas estão foram recrutados pela outra nação. Entendi. E... o mais impressionante é o seguinte: lembra aquele titã que come a mãe do Eren? É a esposa verdadeira do pai dele. What? Eita porra. Como assim? É isso aí. O pai dele tinha uma esposa uma esposa titã. Do outro lado. Não, era uma esposa normal. Mas na hora que eles são mandados pro exílio, eles estão com uma fileira e o que acontece? Eles transformam o cara em titã e jogam lá embaixo. O cara vira titã. Ah, tá. Transforma no titã mongolão e joga lá. Isso, exatamente. E o último que sobra é o pai do Eren. E é nesse momento que o cara infiltrado aproveita pra agir, salva ele. Mata o oficial e transmite o poder de titã que ele tinha, que é o poder de titã que o Eren tem hoje, pro pai dele. Entendi. Porque quando um titã desses mongolões, que a gente chama, ele absorve um dos outros titãs específicos, ele ganha as capacidades deles. E tem também a ver com até um certo nível de ciência aí no meio, porque as características podem ser passadas. Igual você vê que tem vários titãs colossais que compõem a muralha, e eles usam o poder de cristalização pra formar a muralha enquanto eles ficam lá dormindo. A muralha foi feita por cima deles. Cara, só tem uma coisa pra dizer. Cara. Provavelmente a comando do rei. Só tem uma coisa pra dizer sobre isso, cara. Eles vão precisar de uns roteiristas fudidos pra deixar isso simples, hein? Porque eu tô perdidaço. Cara, nossa. No mangá, quando você vê aos poucos, faz muito mais sentido, tá? Sim, mas, espero. Cara, eu vou ser sincero. E tem cenas incríveis por vir. Tem uma cena de um ataque de cavalaria suicida por parte das tropas de exploração, em que morre basicamente todo mundo. Episódio 5 que de a cena novo? Que a Ymir vira titã, que a Ymir vira titã na torre, que é muito foda essa cena. Essa cena é muito foda, mas mais pra frente tem uma cena em que eles estão cercados por titãs comandados por um titã mais avançado, digamos assim. Só no... Ele tem um controle dos outros, eu tava procurando a palavra certa. Tem um controle dos outros, eles fecharam toda a tropa de exploração contra uma muralha. Esse titã, ele é muito forte, ele consegue jogar coisa, mas ele começa a pegar pedras e lançar. Fazendo um bombardeio. Cercaram os caras, então, e aí já era. Nessa hora, o Erwin comanda um ataque suicida de cavalaria em direção aos titãs, e em meio a isso, o Levi, ele sai de cena, porque eles vão indo em direção aos titãs, disparando aqueles sinalizadores que eles usam pra criar uma cortina de fumaça. E o Levi, do meio da cortina de fumaça, ele emerge, e os titãs estão formando um arco ao redor da muralha, prendendo a Silver Corps. E aí, o que acontece? Nesse momento, eles formam um arco que fecha a Silver Corps, a tropa de exploração, e vem correndo. O Levi sai por trás de todos os outros titãs e vai matando um a um desses titãs do arco, basicamente destrói quase todos. Só que a custo disso, a tropa inteira, basicamente, tirando um destacamento que estava em outro local, é destruída, inclusive causando a morte de um personagem muito importante para a série. E essa morte só ocorre por causa que é necessário decidir entre a vida desse personagem e de um outro, porque ele só tem a opção de salvar um deles. Mas enfim, eu não vou entrar em mais detalhes, eu já falei detalhes que provavelmente não vou nem entrar na segunda temporada, e eu acho que a gente já pode até empacotar por aqui, porque o pessoal deve estar meio chocado. Chocado, perdido e sei lá, cara. Nossa, não. Eu acho então que se você chegou até aqui nesse cast, nós só vamos dar mais uma palavrinha aqui e não vai ter nada pior do que você já ouviu até aqui. Eu só quero agora que vocês deem o que vocês acham que vai ser essa segunda temporada. Tipo, vai ser isso. E eu espero isso, vai acabar. Na minha opinião, vai ser foda. Putz, cara, eu acho que essa segunda temporada tem tudo pra acabar chegando no porão. Eu acho que não, tem muito texto até lá. Será? Tem muita coisa. Eles vão deixar coisa de fora. Eu não acho que eles vão fazer uma temporada tão curtinha assim, hein? 26 episódios eu acho que não é suficiente. Eu acho que eles vão fazer uns 40 episódios. Porque os caras que escreveram isso são bons, e se eles estiverem com a mão nisso de novo, eu acredito nisso.
Eu acho que não vai chegar no Porão. Não. Né? Pouco antes ainda. Eu acho que tem outras revelações aí bem impactantes no caminho pra eles queimarem essa ficha do Porão logo na segunda temporada. Não vão não. Então, é isso, galera. Se vocês gostaram do cast, não esquece de assinar, avaliar a gente no iTunes. E vocês têm algum recado? Meu recado é falou! Falou! Bem, isso aí, assistam Shingeki no Kyojin. E leiam também um livro chamado Silo, que segue a mesma linha e é muito bom. A mesma linha de premissa a premissa original, tá? Não tem titãs. Mas a ideia também é pessoas vivendo num mundo claustrofóbico que elas não sabem muito bem como foram para lá. E é muito bom. Então... Bem, meu recado é que assistam a série. Pode crer que essa segunda temporada aí vai ser tapa na cara total. Preparem o coração e até mais. Então. O meu recado é: a gente se encontra aqui depois que acabar a segunda temporada. Falou, galera. Até o próximo FeioCast. Falou. Transmissão. Falou. Tchau.